Olá, meus amigos, minhas amigas. Conforme o prometido, hoje é quinta-feira, é dia de live. Meu nome é Sueli Meirelles, eu sou especialista em psicologia clínica, pesquisadora de fenômenos psicoespirituais e hoje vou falar sobre os sonhos. De um modo geral, as pessoas têm muita curiosidade em relação aos sonhos. E para falar sobre esse tema, primeiramente nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura da nossa mente, do consciente, do inconsciente. Por quê? Porque quem dorme é o consciente, quem dorme é o corpo físico. O nosso inconsciente não dorme. Inclusive, um detalhe importante, mesmo quando em estado de coma, esse nosso nível, essa nossa dimensão de corpo energético não dorme. Nós trabalhamos com pesquisas de fenômenos psicoespirituais e constatamos que, mesmo em estado comatoso, os pacientes ouvem os ruídos à volta no CTI, eles ouvem o que é falado, eles só não conseguem entrar em contato. Há, inclusive, uma reação, quando o paciente está monitorado, se observa uma reação em referência àquilo que está sendo falado. E, do mesmo modo, durante o sonho, o que acontece? A nossa mente precisa descansar, o nosso cérebro precisa descansar. Um outro detalhe, é importante que antes da hora de dormir, nós estejamos no escuro. Muitas pessoas hoje começam a apresentar sintomas de insônia porque elas ficam olhando a telinha do celular, do computador. E o que acontece? A claridade informa como se fosse para se manter em vigília. E isso retarda o sono. Isso está acontecendo, inclusive, com as crianças. Que os pais fiquem atentos, porque as crianças estão dormindo cada vez mais tarde, se não regular o horário de sono. Justamente por isso, porque, na verdade, a tela da TV, a tela do computador, do celular, não induzem sono, induzem estado de vigília. Bom, então, o que acontece? O corpo físico dorme e o corpo energético sai. E aí é que entra essas perguntas todas que nós fazemos. O que acontece com a nossa mente durante o sono? Nós vamos separar aqui o conceito de cérebro e o conceito de mente. Então, o cérebro é a parte física, a mente é essa parte energética. E ela circula. E nós temos, então, um mundo de experiências no decorrer do sono. Eu vou começar pelo tipo mais simples de experiência durante o sono, que são as experiências de restos diurnos. O que são restos diurnos? As nossas preocupações. Por quê? Porque a função do sonho é a reequilibração do sistema nervoso. Através do sonho, todas as cargas emocionais que sejam intensas vão estar sendo esvaziadas. E as preocupações do dia a dia, os aborrecimentos no trabalho, o que quer que tenha sido um dia de preocupação, isso vai ser levado para o sonho para que haja uma descarga emocional. Como é importante que nós possamos dormir e sonhar. Algumas pessoas vão dizer assim, mas eu não sonho. Veja bem, todas as pessoas sonham, só que muitas vezes as pessoas não se lembram. Por quê? Porque entre o consciente, que é essa parte que nós lembramos da percepção objetiva, e o nosso inconsciente tem os mecanismos defensivos do psiquismo, os mecanismos defensivos do ego.
E eles filtram essa percepção. Muitas vezes as pessoas vão sonhar e não vão se lembrar, ou às vezes acordam, se lembram um pouquinho do sonho, depois esquecem. Porque esses sonhos menos significativos estão relacionados a essas preocupações do dia a dia. Por exemplo, pesquisas mostram isso. Se uma pessoa for impedida de entrar nessa fase profunda do sono, que é a fase do sonho, chamado de fase REM, porque em inglês quer dizer movimento rápido dos olhos. Nós vamos observar isso nos bebês, nós vamos observar isso também nos animais, que quando eles dormem, os olhinhos se movimentam na fase de sonho. Há uma reverberação no corpo por causa da reação emocional decorrente do sonho. Como nós já dissemos numa live anterior, o nosso inconsciente não sabe a diferença entre realidade e fantasia. Quando nós estamos sonhando, aquela experiência é real, porque ela tem uma carga emocional positiva, negativa, o que seja. Então, esse é o primeiro tipo de sonho, é o sonho mais simples. É aquele que se refere ao esvaziamento de cargas emocionais decorrentes de preocupações do dia a dia. Porque como a natureza é perfeita, ela cria mecanismos de reequilibração do psiquismo. Um outro tipo de sonho é o que nós chamamos de impressões noturnas. Porque como o sonho é importante, é necessário que ele seja mantido. Então, se a pessoa estiver com sede, ela vai sonhar que está bebendo água. Porque é uma maneira de que o sonho continue acontecendo. Do mesmo modo, agora eu vou falar uma coisa engraçada. Se a pessoa sonhar que está fazendo xixi, ela corre o risco de fazer xixi, porque essa sensação, essa função fisiológica, ela acaba entrando no sono. E se a pessoa não estiver com um sono mais leve, o sono estiver bem profundo, nessa fase de sonho, existe essa possibilidade. Então, nós vamos observar, por exemplo, se tem um barulho de sirene, uma ambulância passando na rua à noite, a tendência é que ela seja incluída no sonho, porque o nosso psiquismo vai procurar manter a função equilibradora do sono e do sonho. Então, esses são tipos simples de sonhos, né, que são os restos diurnos, impressões noturnas, mas existe um outro tipo de sonho que é bem interessante, que são os sonhos de elaboração. E aqui, então, nós começamos a aprofundar um pouquinho mais e eu vou dar para vocês um exemplo. Por exemplo, uma senhora sonha que ela está querendo dirigir o carro e os pés não alcançam os pedais de controle. E nesse sonho, ela só consegue controlar o carro quando ela vai até a janela, porque o sonho mistura as percepções, e da janela ela vê os filhos, que são jovens adultos, estacionando o carro porque chegaram em casa de uma festa. Esse é um sonho de elaboração. Por quê? Porque essa senhora está numa fase em que os filhos estão ficando adultos e saindo do controle de vigilância dela. E esse simbolismo de que os pés não alcançam os pedais do carro estão relacionados justamente a essa impossibilidade de acompanhar os filhos nessas novas experiências como jovens adultos. E ela traz isso para o sonho. E quando nós aprofundamos, porque vocês vão encontrar livros de sonhos, dicionários de sonhos, etc. Mas o sonho, ele tem um significado pessoal muito importante. Não é adequado dizer, sonhar com isso significa o quê? Não significa que a pessoa
Ah, meu Deus, a pessoa entrou aqui e cortou a minha experiência, Angélica. Ela não pode fazer isso. Desculpe, uma pessoa tentou ligar para mim nesse momento via o Facebook. Eu peço que não tente ligar porque interfere no vídeo. Eu vou responder as falas pela postagem de vocês, porque aqui eu tenho acesso àquilo que vocês estão digitando. Vocês podem, inclusive, ir postando perguntas que mais à frente eu vou responder. Mas o que acontece? É importante que o sonho seja trabalhado nesses significados pessoais, porque nesse sentido eles têm um conteúdo muito rico. Angela, essa pessoa cismou de ligar agora. Não pode. Não pode ligar. Então, vamos ver aqui um outro tipo de sonho, que são os pesadelos. As pessoas precisam ter muito cuidado com o que elas assistem na televisão na hora de dormir. Porque, por exemplo, muitos pesadelos correspondem a filmes de suspense, a filmes de terror, que a pessoa está assistindo antes de dormir, por exemplo. Entre os casos clínicos, eu tenho relatos de que a esposa estava deitada ao lado do marido, televisão no quarto, ele estava assistindo um filme de terror e, num dado momento, ela começou a ter pesadelo e, quando ela abriu os olhos, o pesadelo dela era com o personagem do filme. Muito cuidado. O nosso conceito de lazer hoje está muito distorcido. Nós chamamos filmes de violência de filmes de ação. Na verdade, eles não são filmes de ação. Eles são filmes que induzem a violência e produzem um efeito no nosso psiquismo. Muitas vezes, os pesadelos são decorrentes dos noticiários também. O hábito que as pessoas têm de assistir o noticiário e depois ir dormir. Daí a importância de que antes de dormir as pessoas façam meditações, as pessoas façam orações, para que elas elevem o estado de consciência. Quando nós falamos em estado de consciência, nós estamos nos referindo ao conhecimento da medicina chinesa e ao conhecimento dos chakras. Os nossos chakras correspondem a níveis de funcionamento do nosso psiquismo. Quanto mais o nosso psiquismo estiver elevado, melhor será a nossa qualidade de sono. Nós podemos, inclusive, nos programar para aquilo que nós queremos que aconteça durante o nosso sono e o nosso sonho. Mais à frente nós vamos falar até a solução de problemas, coisas que podem vir na forma de insights, de orientação. E como nós não temos essa informação, nós não utilizamos os nossos sonhos num sentido produtivo. Muitas vezes os pesadelos estão relacionados. Vou voltar aqui um pouquinho ao texto bíblico, que tem uma fala que diz assim: não permitais que o sol se ponha sobre a vossa ira. Como é dormir com raiva? Como é dormir com medo? Como é dormir com preocupações? Por isso nós falamos na meditação, que a pessoa, por exemplo, um modo simples de fazer meditação é imaginar que essas preocupações começam a sair da mente e estouram como bolinhas de sabão. Eu fiz isso no encerramento da última live. Para quê? Para que a pessoa se coloque num estado de serenidade, que vai facilitar o sono. Ler um bom livro, por exemplo, não comer comidas pesadas à noite, tudo isso vai contribuir para a qualidade do sono.
E quando nós percebemos que nós elevamos os nossos estados de consciência, a condição, a melhor condição possível, isso vai resultar numa boa qualidade de sono. Então fica aqui esse alerta para aqueles que não selecionam os programas televisivos antes de dormir. A tendência é que vocês sonhem com aquilo que está no noticiário. E nós sabemos que hoje em dia os noticiários não nos induzem a bons sonos e bons sonhos. Portanto, selecionem para que vocês possam efetivamente proteger a qualidade do sono em relação às influências externas. Então, se aborreceu, procure esvaziar esse aborrecimento, faz uma meditação, faz uma oração em relação à pessoa com quem se brigou, com quem houve o desentendimento, para que isso não interfira na qualidade do sono. E esses sonhos de elaboração, esses sonhos em que nós reunimos um conjunto de preocupações do dia a dia ou as influências externas antes da hora de dormir, nós vamos precisar fazer um esvaziamento, uma harmonização antes do horário do sono, seja através da meditação, seja através da oração. Mas um outro tipo de sonho que é bem interessante e às vezes parece um pesadelo. Acredito que alguns de vocês já tenham tido essa experiência, que é a experiência de acordar antes de retornar ao corpo físico. Porque, como nós falamos, quem dorme é o corpo físico, o corpo eletrônico não dorme. E nós temos uma vida extrafísica durante o sono. E se a pessoa acordar antes de encaixar, é aquela sensação de estar caindo. Com certeza vocês já viveram essa experiência. Parece que está descendo e de repente desperta. Esse movimento é o encaixe do corpo eletrônico no corpo físico. E uma outra questão, se não encaixar direito, a pessoa tem uma sensação de desconforto. Ela fica num estado dissociado. Tem uma coisa muito simples que se pode fazer, se a pessoa não encaixou direito no corpo físico, é segurar as mãos da pessoa e pedir ela para pular no chão. E aí ela encaixa. Ela desce outra vez, porque é preciso, no estado de vigília, que o corpo físico e o corpo energético estejam acoplados, bem encaixados. Se não estiver, vai gerar desconforto. Nesse caso, quando a pessoa acorda antes desse encaixe, ela se vê deitada na cama. E se a pessoa tiver medo da experiência, ela vai ter mais dificuldade de voltar. E é preciso que ela pense assim, quero voltar. E aí ela volta. E nesse caso, o fato da pessoa ter medo do mundo espiritual, ter medo da morte, coisas desse tipo, vão interferir e vão atrapalhar que a pessoa consiga voltar por si mesma. Por exemplo, é comum, ou na situação de pesadelo, ou numa situação dessas dificuldade de retornar, que a pessoa que esteja próxima possa tocar a outra pessoa, possa colocar a mão, chamar pelo nome para que ela retorne. Isso ajuda, porque senão a pessoa vai entrar no que nós chamamos de terror noturno, um estado de sofrimento, porque ela quer voltar ao corpo físico e não tem o controle da experiência. Uma das possibilidades é que a pessoa saia do corpo, mas esteja próxima. A outra possibilidade é o que nós chamamos de viagens astrais. E aí a coisa começa a ficar muito interessante. No
No início, na definição, na síntese da live, eu coloquei uma pergunta. É possível nós nos encontrarmos com pessoas desta dimensão física ou de seres do plano extrafísico durante o sono? Sim. E aí fica interessante. Vocês vão encontrar um livro intitulado A Viagem de uma Alma, de um autor chamado Peter Richelieu. Peter Richelieu viveu uma experiência muito interessante. Ele vivia na Inglaterra e o irmão dele era piloto da RAF, faleceu durante a guerra, e ele ficou muito desejoso de saber onde o irmão estaria, como estaria. E diante desse desejo dele, aconteceu um fenômeno de sincronicidade muito interessante, porque bateu à porta dele um iogue, e dizendo que ele havia pedido, que ele queria aprender a viajar durante o sono. E, a partir daí, ele começou a fazer esses treinamentos com esse yogi. E o treinamento consistia, uma coisa que o yogi colocava, que era muito interessante, que para viajar durante o sono para algum lugar, era necessário que se tivesse imagens desse lugar, que se soubesse como era, porque isso iria facilitar o transporte. E nesse relato, ele conta que durante o dia, à tarde, eles treinavam esse processo, o yogi ia para a própria casa, o Peter ficava na casa dele, e à noite eles se encontravam durante o sono, e eles foram atravessando diferentes dimensões de realidade. Até que nesse relato, nessa experiência, ele encontra o irmão, ele encontra a primeira namorada que ele teve, que havia falecido em decorrência de uma tuberculose. E nesse momento, em especial nessa data de hoje, em que tantas pessoas se tornam saudosas dos entes queridos que partiram para outras dimensões de realidade, eu lembro da possibilidade de se encontrar com esses entes queridos através dos sonhos. Inclusive no consultório, quando eu trabalho com as pessoas, o processo de despedida, porque em relação àqueles que partem, é importante que nós tenhamos feito fechamentos emocionais. Por exemplo, em relação a pessoas que morrem num acidente ou de morte trágica, em que não houve despedida. São dois aspectos. É preciso a despedida e também não se pode forçar a despedida, principalmente em relação a crianças. Aqui um alerta. Ontem mesmo no consultório eu trabalhava uma situação dessas, em que uma menina de 4 anos foi obrigada a ver o irmãozinho falecido. E ela só tinha 4 anos. Isso está acima do suporte emocional da criança. Há uma necessidade de preparação, de orientação, para que a criança entenda o processo e não se assuste, porque senão vai se assustar. Então, vocês observam que os dois extremos, tanto o impedimento de ver, a falta de despedida, como a obrigatoriedade da despedida, desrespeitam a sensibilidade, o limite emocional da criança, do adolescente, do adulto, que seja. Mas o lado consolador dessa história é essa possibilidade, por exemplo, quando eu faço essa técnica de despedida emocional daquele que partiu, eu coloco essa possibilidade de que as pessoas possam se encontrar durante os sonhos, matar a saudade, ter as visitinhas. Por quê? Porque como pesquisadora de fenômenos psicoespirituais, nós temos essa informação de que essas visitas são permitidas em datas de aniversário, em datas especiais como Natal, Ano Novo, datas significativas para a família. Cada vez mais a física nos mostra que nós entramos na vida concreta, na vida material,
ganhando esse veículo, que é o nosso corpo físico, e saímos dessa dimensão de vida concreta quando nós tiramos a roupa física, esse veículo, e continuamos existindo como consciência. Hoje a física nos mostra que a consciência pré e pós existe ao que nós chamamos de vida. E como eu falei anteriormente na live sobre regressão, nesse momento, morte é antônimo de nascimento. Não é antônimo de vida, a vida é eterna. Cada vez mais nós temos essa comprovação através de trabalhos com pacientes terminais colocados em balanças, que se observa que há uma perda de peso quando o corpo espiritual sai do corpo físico. E isso, na verdade, é consolador. Se nós pensarmos que, por exemplo, nessa data de hoje, que é possível que nós possamos nos encontrar com os nossos entes queridos, através dos nossos sonhos. Ele fala sobre um detalhe muito interessante, que nessa dimensão espiritual, onde todos se encontram, que é possível se perceber, se identificar quem é uma alma. Veja bem, alma somos nós, seres espirituais que têm um corpo físico. Porque nessa dimensão, aqueles que estão dormindo, estão projetados na dimensão espiritual, têm o cordão de prata que liga o corpo espiritual ao corpo físico. E aqueles que estão simplesmente no espaço entre vidas, nesse plano espiritual, eles não têm o cordão de prata. E isso faz a diferença entre nós. E aí é um detalhe interessante. Nós vamos dizer, então, que nós morremos toda noite, quando nós dormimos. E vamos nos perguntar, então, por que nós temos tanto medo desse desconhecido. E uma das possibilidades dessa viagem astral, que nós sugerimos que ninguém faça sozinho, não é adequado, existem cursos específicos para esse treinamento. A vantagem, uma das vantagens é que a pessoa perca o medo da morte, porque ela sabe que entra numa outra dimensão de realidade, que retorna, e isso facilita, e isso também é consolador em relação àqueles que partiram, porque nós vamos entender que os nossos entes queridos estão vivendo em outras dimensões e continuam tendo uma vida de relação, e que onde quer que eles estejam, eles também têm notícias nossas, eles sabem de nós. Nesse sentido, inclusive, orientamos para que as pessoas que estão do lado de cá não façam pedidos de ajuda a quem está do lado de lá, porque isso pode causar sofrimento, não é adequado. Nós vamos fazer a nossa conexão vertical e pedir ajuda aos seres divinos, não aos nossos antepassados. Os nossos antepassados nós vamos reverenciar, nós vamos agradecer pelo que eles fizeram. E nesse sentido sinalizamos que eles fizeram o melhor que eles podiam dentro do que eles sabiam. E, às vezes, não sabiam tantas coisas assim como nós também não sabemos. E é importante nós lembrarmos que somos os pais e mães possíveis. E que nesse movimento, e aí uma live que vem aí à frente é sobre o cartão de crédito do perdão. Nós vamos usar muito esse cartão de crédito e vamos falar sobre ele. Por quê? Porque nós vamos agradecer pelo que eles fizeram, porque fizeram do melhor modo, segundo aquele estado de consciência, segundo aquele momento do tempo, segundo até as condições externas que vão interferir na vida. E quando nós fazemos isso, que nós nos despedimos e agradecemos, nós vamos substituindo saudades e mágoas por boas lembranças. Isso é positivo, porque com certeza absoluta, nesse plano de dualidade, todos nós temos defeitos e qualidades. E na medida em que nós
nos despedimos dos defeitos, dos ressentimentos, das preferências que possam ter acontecido e entendemos isso de um modo relativo. Aquele momento do tempo, aquele padrão educacional, aos pouquinhos nós vamos guardar as boas lembranças, que com certeza absoluta também existiram muitas passagens positivas, gratificantes, boas memórias, e saber que é possível que nós possamos nos encontrar com eles também é consolador. E veja bem, nós não vamos pedir, nós vamos deixar que aconteça de modo muito natural. E algumas vezes, nem é através do sonho, é através do que nós chamamos de sincronicidade. Sincronicidades são eventos simultâneos no tempo. Alguém se lembra de alguém que está na outra dimensão, que faz um tipo de comida gostosa, que se lembra de fazer e dar de presente para a gente, por exemplo, e depois vai se entender que foi uma espécie de recado. Prestem atenção às sincronicidades. O divino nos fala através das sincronicidades, que são esses eventos simultâneos no tempo. Do mesmo modo, em relação aos sonhos, algumas datas significativas vão favorecer essas sincronicidades. Então, na data de hoje, estaríamos agradecendo com muito carinho, com muita reverência, aqueles que nos antecederam, aqueles que nos permitiram a vinda a essa escola, onde nós aprendemos um novo modo de ser. E podemos utilizar as experiências ancestrais e atualizá-las para a nossa geração e transmitir para as próximas gerações. E isso ganha um significado muito mais amplo, muito mais bonito, né? E nessa data de hoje, nós não vamos buscar, não precisamos buscar uma representação concreta, naquele espaço concreto, porque nós vamos entender, como o mestre dizia, né, que o espírito vem do espírito, a carne vem da carne, então aquilo que retorna à Terra é a roupagem física, e esse ser consciente, ele ganha o espaço. E como nos relata o Peter Richelieu, nós podemos eventualmente ter boas experiências de encontro. Mas um outro tipo de sonho que as pessoas perguntam muito sobre ele é sobre os sonhos premonitórios. Os sonhos de percepção do futuro. E aí eu perguntaria a vocês, aquilo que vem num sonho premonitório obrigatoriamente vai acontecer? Não. Por quê? Porque percepção de futuro é probabilidade. E é uma coisa muito interessante nas previsões, é que elas existem justamente para que elas não aconteçam, para que elas sejam evitadas. Então, aqui vai um recado muito importante para as pessoas que têm sonhos premonitórios. Nessa semana, uma das participantes da live me perguntou sobre por que algumas pessoas têm sonhos premonitórios e outras pessoas sonham apenas com as preocupações diurnas, com os restos diurnos. E eu expliquei o seguinte, as pessoas mais sensitivas são transcomunicadoras. Segundo Sérgio Felipe de Oliveira, pesquisador da USP, essas pessoas têm mais cristais de apatita na glândula pineal. Elas expandem a consciência. E porque elas expandem a consciência, elas entram numa dimensão atemporal. Esse é um outro aspecto, a dimensão do sonho. Ela não tem passado, nem presente, nem futuro. Essa medida de tempo, ela existe em relação à vida tridimensional, corresponde
aos fusos horários em torno do nosso planeta. E hoje, inclusive com a tecnologia que nós temos, eu acho muito interessante, como eu faço atendimento online, eu posso terminar um atendimento de uma pessoa que mora nos Estados Unidos e daí a pouco, 5 minutos depois, eu vou atender alguém que mora no Rio de Janeiro. Zeramos o tempo. Isso nos facilita compreender que em outras dimensões de realidade não existe medida de tempo, não existe passado lá atrás, presente aqui e futuro mais adiante. Na verdade, depende do nosso foco de atenção. Eu expliquei isso quando falei sobre regressão. Se eu olho para o passado, eu rodo em direção a ele, dou atenção e ele se torna realidade presente. Assim como eu posso estar conectada no aqui e agora, no presente, como eu posso me projetar para o futuro. E é nesse sentido que surge a premonição. Então perguntaríamos, para que uma pessoa tem um sonho premonitório? Para que ela avise, para que ela evite acidentes. Como isso acontece? Como é possível que uma pessoa sonhe com alguma ocorrência? E o que ela pode fazer? Porque essa é a grande pergunta. Fazer uma oração. Gente, orações funcionam. Vocês vão encontrar no livro do Greg Braden, chamado Efeito Isaías, quando ele fala da ciência dos milagres. Nós perdemos essa compreensão do uso efetivo da oração. O que a oração vai fazer? Ela vai transmutar. Ela vai transformar uma carga emocional negativa numa carga emocional positiva. Por exemplo, pessoas que têm o hábito de discutir dentro do carro ao dirigir. Além da dificuldade da atenção, o que vai interferir, ali dentro vai ser gerada uma carga emocional que não tem como ser esvaziada, porque os pneus são de borracha, e eles vão fazer um isolamento de energia. A única maneira de descarregar a energia negativa de dentro de um carro é através de uma batida. E as pessoas não se preocupam com isso. O inverso disso é, antes de sair, fazer a sua oração dentro da tradição que a pessoa siga. Não estamos aqui dizendo, faça oração na tradição A, B, C ou D. Como eu falei anteriormente, cada tradição religiosa é uma linguagem e Deus é poliglota. Com certeza absoluta, Ele vai compreender as nossas orações em diferentes idiomas, em diferentes tradições. Para quê? Para que nós possamos, de novo, nos colocar num estado de consciência mais elevado, de mais harmonia, para que possamos seguir protegidos e voltarmos protegidos. É importante fazer isso. E não tem custo. Isso também é interessante. No momento planetário de tanto consumo, nós pensarmos em recursos simples que não implicam em custos. Não estamos mais numa época de comprarmos lugares nos céus. Não é? Esse que nós chamamos de céu, dentro da física, é denominado campo energético unificado. Esse é o céu. E esse campo energético unificado é um estado de consciência. Quando o mestre dizia, eu e o Pai somos um, ele falava sobre isso, sobre essa consciência de unidade. E se eu me coloco num estado de consciência de unidade, o outro, a outra pessoa, é um outro eu, que eu vou respeitar como eu gostaria de ser respeitada. Vamos lembrar de novo, faz ao outro o que queres que façam a ti. Então, o que nós percebemos? Quanto mais nós nos aprofundamos nos fenômenos psicológicos, quanto mais nós compreendemos como a nossa mente funciona, mais nós percebemos a comprovação daquilo que as tradições falam há tanto tempo. Essa semana eu compartilhei na minha página do Face um vídeo sobre sequência de Fibonacci, que é uma sequência numérica. Vocês podem acessar lá e ver. Presente nas nossas orelhas, presente nas conchas,
presente no quadro da Mona Lisa, porque Da Vinci sabia, ele conhecia, tinha esse conhecimento. E o que acontece? Na verdade, hoje a ciência está caminhando para a comprovação daquilo que as tradições antigas, a filosofia, nos dizia que era real. E agora estamos no tempo de tornar isso, todo esse conhecimento, emergente. Então, quando nós entendemos que nós somos um princípio inteligente que organiza um campo de elétrons ao nosso redor, que dá a nossa configuração física, inclusive, porque matéria e energia são reversíveis, nós vamos compreender que alguns dos nossos comportamentos podem ser inadequados, como esse de discutir ao dirigir. Porque aquela carga energética negativa vai ficar ali acumulada. Então, se uma pessoa tem um sonho premonitório com um acidente com alguém, é muito simples dizer, olha, eu tive um sonho, vá com cuidado, vamos pedir por você, faça a sua oração. Apenas isso, por um dado muito importante. Esse futuro é só uma tendência, é uma probabilidade de ocorrência, não é uma predestinação. Porque as pessoas tendem a dizer, então eu vim para passar por isso? Não, porque se fosse assim, o nosso livre-arbítrio ficaria anulado. O que faríamos com as nossas escolhas? Às vezes, quando as pessoas comentam isso, eu digo assim, imagine que você tem um barco, que você está remando e existem as correntezas do mar, mas você tem os seus remos. Claro que nós vivemos num campo de influências, inclusive de influências mentais e emocionais. Mas o nosso livre-arbítrio é o nosso remo, a nossa bússola é o nosso instrumento de direção. E eu perguntaria para onde nós queremos ir? Qual é o futuro que nós queremos construir? Qual é o planeta que nós vamos deixar para os nossos descendentes? Precisamos pensar sobre isso. Quais são os nossos bons sonhos que nós queremos transformar em projetos, com passos para que eles sejam realizáveis? Então, as pessoas que têm sonhos premonitórios, nós sugerimos que elas possam avisar, fazer orações, transmutar, para transformar a negatividade daquela ocorrência numa probabilidade positiva. Aí, em relação às boas premonições, aí não precisa transformar. Aí vocês vão curtir e aguardar para ver se aquilo que veio previsto no sonho se concretiza. Isso também é uma experiência interessante. Um outro tipo de sonho são os sonhos orientadores. Porque, como eu falava ainda há pouco, se antes de dormir nós pedirmos que durante o sono sejamos elevados a lugares de ajuda, a templos da dimensão espiritual e que possamos receber orientação relativa à solução dos problemas do dia a dia. Quantas soluções vêm durante o sono? É o que nós chamamos de insight. Porque hoje em dia, quando nós estudamos física quântica, os físicos falam sobre um processo chamado causação descendente. Nós estávamos habituados, dentro da física clássica, à ideia de estudarmos, acumularmos conhecimento para que nós possamos realizar alguma coisa. Isso significa seguir um processo de um pensamento indutivo. Eu vou da parte para o todo. Mas hoje em dia existe um outro processo que nós chamamos de pensamento dedutivo. Eu vou sonhar com uma solução, eu vou receber isso na forma de insight completo. É a lâmpada que se acende, é a via intuitiva, o chakra frontal da intuição
e o chakra coronário da transcendência vão captar essa solução. Depois, no nível cognitivo, que é o chakra laríngeo, eu vou avaliar a coerência interna dessa intuição, porque essa é uma outra dúvida que as pessoas têm. Ah, eu estou imaginando ou estou intuindo? O que nos vai mostrar a diferença entre fantasia e intuição é o grau de coerência interna do processo. E quando eu tenho um insight durante o sono, essa inspiração, que pode ser válida para o que se escreve. Aliás, eu tenho um livro para publicar intitulado O Incrível Número 1. Eu sonhei e aí acordei à noite com aquele sonho, com cada etapa dos significados desse número 1, que é o manifesto, porque o 0 é o divino. E a partir do 1, as coisas se manifestam no mundo concreto. Ainda não terminei de escrever o livro, estão lá os títulos e eu vou desenvolver. Mas isso veio através dos sonhos. É uma forma de inspiração. Assim que uma pessoa pode escrever um conto, um poema, o que seja, e se habituar a esse novo nível de aprendizagem. Por quê? Porque as nossas mentes, os nossos conscientes estão se ampliando. Nós estamos cada vez mais tendo consciência da totalidade da nossa mente. Vamos chegar a isso. Os arquivos vão se abrir, memórias transpessoais da história da humanidade vão emergir. E nós vamos precisar lidar com tudo isso. Abrir essa caixa, esvaziar o que não serve, aproveitar o que seja útil e seguir adiante na nossa caminhada de aperfeiçoamento. Então, esses sonhos orientadores, eles são muito úteis se nós pedirmos a nossa mente inconsciente, ao nosso eu superior, à dimensão do divino, que nos dê soluções. Nesse momento de ampliação, nós vamos acessar essa orientação. E, logicamente, depois nós vamos pensar sobre a possibilidade de colocar essas informações em prática a partir da avaliação da coerência interna dessa informação. Algumas pessoas, essas são mais raras, são aquelas que têm sonhos lúcidos. Por que elas têm sonhos lúcidos, sabem que estão sonhando, têm uma ação consciente durante o sono? Porque são pessoas que fizeram um longo processo de autoconhecimento, abriram seus arquivos inconscientes, ampliaram suas consciências e sabem que estão sonhando. E muitas vezes, até durante o sonho, se houver alguma interferência negativa, essas pessoas fazem oração dentro do sonho, porque elas sabem que funciona. E que essa oração feita dentro do sonho, ela vai dissolver a negatividade. Quanta utilidade tem os nossos sonhos, não é? Verdade. E por último, nós queremos falar sobre o sonho dirigido. O que é o sonho dirigido? Dentro da Gestalt terapia criada por Frederick Pius, existe uma parte que é o trabalho com os sonhos. Como é que nós trabalhamos os sonhos? Nós induzimos um aparente relaxamento, que na verdade é uma indução de hipnose ericksoniana, que não induz sono, induz ampliação de consciência. E nessa condição de ampliação, de compreensão mais profunda, nós vamos anotar os símbolos e vamos levar a pessoa a representar cada símbolo do seu sonho. Porque o que acontece? O que nós lembramos do sonho é como se fosse um filme muito grande que é cortado e emendado, ele é reduzido. Por isso, às vezes, inclusive, parece que uma parte do sonho não tem conexão com a outra. Porque, na verdade, ali houve uma emenda feita pelos mecanismos defensivos. Nós vamos nos lembrar de partes do sonho. Quando nós aprofundamos, esse significado vai emergir. E aí nós vamos identificar
Ah, é um sonho de elaboração? É um sonho premonitório? É um sonho orientador? Nesse processo de aprofundamento, não tem receita de bolo. Nós não vamos dizer, sonhar com isso significa aquilo. Não é por aí. Isso acaba sendo uma distorção. O que nós vamos fazer é trabalhar com os significados pessoais de cada um. Porque alguns simbolismos são válidos, têm um significado para uma pessoa e não para outra. Por exemplo, quando nós trabalhamos com aspectos culturais, nós vamos perceber que para as pessoas das regiões mais remotas do Nordeste ou de algumas culturas de outros países, o branco simboliza a rede onde os mortos são levados para o sepultamento. E para nós, de um modo geral, a nossa cultura, o branco simboliza a paz. E como nós trabalhamos nessa metodologia de reprogramação mental diretamente com os símbolos inconscientes, porque são eles que regem o nosso comportamento observável, nós vamos perceber que para cada pessoa o símbolo vai ter um significado diferente. E é esse significado pessoal que é importante. O que significa para uma pessoa especificamente sonhar com alguma coisa que muitas vezes faz parte da história dela. E é preciso resgatar esse significado. E aí, então, esse sonho, que era reduzido, restrito, ele ganha uma ampliação e uma profundidade. E fica aqui um convite para vocês. Modernamente, hoje eu conversava sobre como é fantástico para nós que somos de outra geração podermos usar esse recurso das lives via Facebook com qualidade de som, de imagem, e como também é fantástico poder fazer atendimento via Skype com sigilo, no conforto da casa de cada pessoa, assim como eu também posso atender, como estou fazendo agora, no conforto da minha casa, mas logicamente num trabalho de identificação de sonhos num espaço sigiloso, reservado para esse fim, e fazer esse aprofundamento. Por quê? Porque muitas vezes os nossos sonhos nos falam de realidades muito mais amplas do que aquelas que nós podemos imaginar. Então, nessa data muito especial de hoje, muito significativa, vamos deixar aqui uma reverência aos nossos ancestrais, que eles possam estar bem acolhidos. Aqueles que já voltaram ao plano físico, que também possam estar bem, e isso é consolador. E que nós possamos, a partir dessa compreensão, da ampliação das nossas mentes, termos também uma ampliação do sentido espiritual da vida. E que possamos, a partir de um novo olhar, compreender que, na verdade, o que nós chamamos vida não é só essa existência, esse pedacinho de tempo que nós passamos aqui nesse planeta, mas que existem dimensões muito maiores, muito mais significativas e que trazem um sentido muito especial para as nossas vidas. E que nesse momento vocês possam se preparar para um sono, para bons sonhos, pedindo orientações significativas, fazendo suas orações, meditações, e que possam dormir com muita paz e muita serenidade. Boa noite.